Este definitivamente não é um podcast, não é uma entrevista, mas é um espaço onde você, eu e quem está hoje comigo, nós possamos desacelerar. Porque, afinal de contas, nada melhor do que apreciar um bom café com calma. Não estou ficando doido, não. Estou, nos dias de hoje, sugerindo, te convidando a desacelerar. Aqui, em cada episódio, com dois cafés com a teoria das restrições, você terá a oportunidade de conhecer e escutar experiências práticas, reais, com a teoria das restrições. Líderes que precisam tomar decisões difíceis, mover sistemas e fazer mais com menos. E não apenas porque eles querem, ou porque eles quiseram, mas porque eles não tinham outra alternativa. Então, hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo Nogueira e também o meu caro Matias Fischer, atualmente como SME da Goldratt e Head da Goldratt School. Olá, Rodrigo, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu agradeço aí, né, a disponibilidade de todos aí, agradeço o aprendizado que eu tive aí da teoria das restrições, agradeço principalmente ao Matias, né, por ter passado esse conhecimento para gente, que foi aí realmente um grande desafio para os projetos aí que nós estamos com eles em andamento, né, que é da Vale, na parte de mineração e descaracterização de barragem. Sensacional. Doutor Fischer, como é que vai o senhor? Tudo em paz? Tudo certo, Sabino. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sabino, sempre pelo papo. Sempre bom dividir um café, mesmo que virtual, para a gente compartilhar um pouco aí o conhecimento e as experiências de cada um na vida. Excelente. Então vamos ao que viemos. Rodrigo, começando com a pergunta mais fácil de todas, que é a seguinte: para quem está tendo o prazer e a oportunidade de conhecer agora, por favor, se apresente, Rodrigo, sem dizer o que você faz. Bom, eu sou engenheiro, né? Eu trabalho na área de planejamento e projetos, já tem bastante tempo aí, já mais de 10 anos. Eu tive o conhecimento da teoria das restrições através do Matias em um projeto de mineração, do qual a gente não tinha como enxugar e não tem nenhum tipo de gordura necessária praticamente com os projetos que estão em andamento. Porém, a teoria ela nos mostrou que foi possível criar um pulmão. Até então, inicialmente, a gente achava que não era possível, porque as datas já nasciam praticamente atrasadas, mas acaba que fazendo uma reestruturação de algumas premissas do escopo, a gente conseguiu realmente criar esse pulmão, e até hoje a gente está trabalhando com esse pulmão de uma forma bem clara e te falo até que confortável. Me fala um pouquinho, me fala um pouquinho para quem também está nos ouvindo, Rodrigo, como é que foi e quando foi que você conheceu a teoria das restrições? Foi num workshop, foi num treinamento? Como é que foi Ótimo, perfeito. a sua primeira Foi impressão? um, uhum. Bom, foi um treinamento, né, que foi nos cedido através de uma empresa da Vale, né, através da projetista do qual eu trabalho. Eles marcaram um treinamento para a gente para justamente um projeto específico, né, do qual nós estávamos trabalhando, que é uma descaracterização de uma barragem. E durante esse treinamento, a gente praticamente abriu o cronograma em quatro mãos e foi fazendo as atividades junto com toda a equipe técnica. E durante o desenvolvimento desse cronograma, a gente percebeu tanto que o cronograma anterior no passado, ele não tinha essas aberturas do qual a gente conseguiu enxergar com a teoria das restrições. O Matias, que está aí nos ouvindo, ele pode até ajudar melhor a contextualizar, mas inicialmente a gente tinha um cronograma inchado, que acaba que não tinha muitas datas confortáveis, com pouca gordura, mas que do qual a gente foi conseguindo criar um pulmão por etapas. E essas etapas elas são acompanhadas semanalmente junto com a equipe técnica e a equipe técnica consegue trabalhar muito em fast track em paralelo com essas atividades hoje, justamente garantindo uma maior sinergia desse pulmão. Sensacional, Isso Matias, por sim. favor. É. Já que você foi citado, Matias, então você tem o direito de resposta. Direito de resposta, olha só. Não, exatamente, é como o Rodrigo está contando, né? É comum a gente encontrar cronogramas que se subordinam a realidades que estão engargaladas, travadas de algum jeito no âmbito de gestão e dos projetos, né? E o que a gente buscou fazer isso junto com a equipe do Rodrigo e com a equipe da Vale também, falar assim, puxa, se eu tenho o objetivo de entregar antes, como é que eu revelo esse pulmão que está lá escondido, que está lá oculto, mas eu dou chance para que esse projeto possa ser entregue nesse tempo mais enxuto?
Não é a mágica só de enxugar tempo num cronograma e não mudar a realidade. É mudar a realidade para que o cronograma enxuto possa ser acelerado. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Aí eu até diria, né, Rodrigo, a seis mãos. Porque a gente estava Exato, desafiando é vocês verdade. lá, mas junto com a empresa de vocês, junto com a equipe da Vale. E foi muito bacana porque cada um falando assim, poxa, o que que eu posso fazer dentro da minha alçada para poder fazer o tempo mais enxuto possível? Tem coisa que tecnicamente não é possível enxugar, e ok, mas tem coisas que a gente vê que é um lead time padrão, é um tempo de entrega que poderia ser desafiado se a gente mudar a forma de alocação de recursos, ou mudar a forma de trabalho de reunião em vez de documentos online, e foi o que a gente fez, e até o presente momento, né, Rodrigo, acho que tem tido um sucesso bem bacana, né? Exato, com certeza. E assim, achei bem interessante a sua colocação. Realmente, não foi em quatro mãos, foram em seis mãos, né? Porque juntar a equipe técnica, pessoal de gestão, projetista, pessoal de gestão Vale, e junto com a equipe de, né, de teoria das restrições, não foi fácil. Então, assim, para a gente foi uma quebra total de paradigmas e o pessoal aceitou muito bem. Isso que eu achei bastante interessante. E até Exato. hoje, né, alguns conceitos a gente leva até para frente para outros projetos. A questão do full kit mesmo, eu não deixo de colocar mais nos meus cronogramas, para você ter ideia. Eu Mas é acho muito isso. bacana isso, né? Que é o relato que não veio só de você, mas veio da empresa, né? Ou seja, aquilo que vocês internalizaram não ficou só para o projeto, começa a ser parte da cultura da empresa como um Da todo, né? empresa. Você dá Exato. o exemplo do Full Kit. E dentro disso, Rodrigo, como é que você enxerga na prática a integração da TOC com outras filosofias e metodologias de gestão que marcam a sua trajetória da sua carreira, hein? Como é que ela se integra? Eu já estou acostumado a trabalhar muito com, assim, integrado muito com as ferramentas do PMI, né? Seguindo muito o PMBOK e um pouco de Scrum também, metodologias ágeis. Mais até metodologias ágeis do que o próprio PMBOK um pouco dito. Às vezes eu até trago um pouquinho de Prince também, mas assim, eu vejo que a metodologia ágil, ela se assemelha bastante com a teoria das restrições hoje. Eu acho que a aplicação que eu venho tendo já ao longo dos anos com essa experiência de planejamento é sempre um Kaizen, né? É sempre uma melhoria contínua. E a teoria das restrições, ela vem para poder realmente nos mostrar de uma forma muito clara que isso é possível. Então a gente consegue tirar muita parte assim das teorias que a gente já tem de bagagem, né, de conhecimento, e realmente ver que é real o que pode se colocar na prática para a gente poder ter um desenvolvimento, uma sinergia melhor, principalmente dos cronogramas. Então, assim, eu acho que não é só uma metodologia, mas assim, é quase um misto, né? Vamos dizer assim. Sensacional. Mas, pessoal, nós estamos aqui muito no I Love You. Vamos botar uma pimenta aqui na nossa conversa. Afinal de contas, né, Matias? Você já está aí quase que há 20 anos liderando projetos com a teoria das restrições e com a corrente crítica. Agora tivemos o prazer de estar com o Rodrigo. Dito isso, Rodrigo, a pergunta é a seguinte, meu nome. No, a sua experiência prática, qual foi o maior obstáculo que você e a sua equipe se depararam com a introjeção da teoria das restrições e da corrente crítica no projeto? E o que foi feito, o que vocês fizeram, ou melhor dizendo, o que essas seis mãos, como bem disse o Matias, fizeram para superar esses obstáculos, por favor? Essa é uma pergunta realmente é muito difícil e não só uma pimenta, né? Você colocou o vidro inteiro de pimenta, né, na pergunta, né? Mas inicialmente a equipe técnica foi bem reativa com relação à criação do pulmão, o desenvolvimento do pulmão ali com o restante das tarefas que a gente já tinha, vamos dizer assim, prescritas, principalmente no que se tange a comentários de documentos, né? Então a gente trabalha com um número muito alto de documentações a serem emitidas diariamente, né, sejam desenhos, relatórios técnicos, e aí vai, muitas documentações de engenharia. E durante esse processo, percebe-se que, né, é, a própria equipe técnica, ela não consegue ter uma previsibilidade até do retorno desses documentos, principalmente com o que se tange a comentários do próprio cliente. Então, isso para a gente foi um pouco assim, desafiador, até mesmo para a gente tentar ver o que consegue trazer de datas, vamos dizer, quase um retrocesso de datas, né, de comentários, que foi até a gente fazer algumas rodadas que a gente chamou de fóruns, né, para poder fazer os comentários já direto em reunião. Ou seja, então a gente ganhou aí prazos que seriam de 3 a 5 dias por documentações emitidas, fazendo já uma rodada fóruns quase que semanais para poder puxar essas documentações um pouco antes. Então acaba que a gente conseguiu garantir um tempo de pulmão muito bom. E a nossa corrente crítica acaba que ela deixou de ser crítica.
E isso trouxe muitos benefícios, mas até hoje ainda a equipe técnica fica um pouco com o pé atrás, sabe, de fazer dessa forma, porque eles já estão acostumados de uma forma tradicional de emitir o documento, retorna o documento com comentários, retorna os comentários novamente, até subir todas as revisões de aprovação da documentação técnica. É isso. Perfeito, É obrigado, Matias, interessante, por né? favor. É interessante, né, Rodrigo? As pessoas estão tão calejadas, vamos dizer assim, né? Com as dores que elas Exato. têm no dia a dia, com os processos que muitas vezes não ajudam a ter velocidade, trazem outros critérios, né? Robustez, trazem segurança, Sim, mas não ajudam a ter velocidade. Que quando a gente começa a desafiar isso, a pessoa se sente incômoda, fala, puxa, eu não vou conseguir entregar os outros benefícios que aquela rigidez me traz, né? E o que a gente é, mostrou é pelo contrário. Você pode sim manter a mesma rigidez, a mesma qualidade, a mesma segurança documental, a mesma qualidade de desenvolvimento técnico, e não precisa botar em xeque o tempo, né, por consequência disso. Claro, né, eu preciso fazer uma coisa muito diferente e não seguir a mesma linha de processual que se tem hoje, né? Como você deu o exemplo dos isso, fóruns, que eu acho que é um dos excelentes exemplos, né? Você manda um documento para daí alguém, dentro da sua rotina, cheio de coisa para fazer, parar para olhar aquele documento, e aí ele não entende, mas aí tem uma dúvida, mas aí surgiu uma ligação, então ele já deixa isso para depois, e aquele depois vira longo, né? E o que a gente fez exato, foi exatamente o oposto. Aproxima tanto o corpo técnico quanto a equipe da Vale, quanto a equipe, né, da empresa, para que aquilo seja discutido rapidamente, seja sanado, e se há uma dúvida, um questionamento, que seja feito anotado ali na hora, para já ser resolvido o mais rápido possível, né? E claro, eu acho exato. que a experiência que a equipe lá está tendo, estou falando por eles, mas, né, claro, entendo que traz esse calor de que, peraí, ok, me sinto desconfortável, mas tá funcionando, né? Tá, como É, você brincou, né? Tá deixando de ser crítico, a coisa tá andando, a coisa realmente tem mais tração, tem qualidade, velocidade e não um em detrimento, exato. né? Exato, exato, é isso mesmo. Hoje lá internamente a gente costuma brincar, o que que você falou é, vamos abraçar os stakeholders hoje. Ou seja, vamos botar eles embaixo do braço aqui e vamos comentar esse documento tudo em um dia só. Vamos diminuir esse trâmite aí, esses dias que a gente precisava via sistemas aí, que acaba que ia diluindo muito esse prazo, né? Perfeito. E na É sua visão, isso. Rodrigo, o que você diria que é o grande benefício da teoria das restrições, então, para essa experiência que a gente teve? Eu acho que seria a questão da visão geral, como um todo, do projeto. Eu acho que aumentou essa visibilidade até do caminho crítico, né? A criticidades, ela, eu consegui enxergar de uma forma melhor, até mesmo para saber o que que eu vou trabalhar em paralelo, né? Um fast track. Eu acho que melhorou a questão da comunicação, que é um fator para mim, assim, que eu acho que em planejamento hoje é essencial. Isso é até muito comentado, né, nos fóruns de planejamento hoje no mundo inteiro. E essa interação também da questão do pulmão. Para a gente não era comum trabalhar assim com o pulmão. A gente fazia o pulmão meio que na raça, né? Ah, vamos colocar uma gordurinha aqui e outra uma gordurinha ali. Não, vamos fazer um pulmão de uma forma estruturada. Ou seja, a gordura que a gente colocava ali em algumas tarefas, ela se tornou uma coisa mais visível para todos, né? Ficou uma coisa mais calculada, não ficou uma coisa muito jogada só de etapa por etapa. Então, isso eu acho que foi a grande jogada para mim foi essa. Sensacional, senhores. Quando o papo é bom, ele passa rápido, então, em respeito ao tempo dos senhores, lá vou eu para a nossa ou a minha última pergunta. No seu entendimento, Rodrigo, para quem tem curiosidade, quer conhecer um pouco mais da teoria das restrições, a corrente crítica, o que que você sugere como um primeiro ou os primeiros passos? Bom, eu acho que, né, tem que procurar a equipe aí que realmente já está bem conceituada no mercado, né, até mesmo para poder entender como são os passos, né. Eu sei que tem algumas leituras de mercado que existe aí que a gente pode até, eu até procurei, eu até comentei no primeira reunião que a gente teve no treinamento com o Matias, que eu já tinha até algum pouco de conhecimento, não muito aprofundado, mas eu acho que é isso. Quem está disposto, né, tem informações, tem uma equipe aí muito bem estruturada e vale a pena porque se você tem projetos complexos e que o prazo é muito curto, aonde a equipe técnica como um todo, tanto a equipe de clientes e quem está ali realmente projetando é muito desafiador diariamente, eu acho que vale a pena, sabe? Em vários quesitos, né? Não só como é a integridade da equipe técnica com os cronogramas também que vão ser desenvolvidos, como também um melhor, como é que eu vou dizer, um melhor acompanhamento do caminho crítico como um todo. Sensacional. Doutor Fischer, suas
últimas palavras, não da vida, graças a Deus, mas desse nosso bate-papo, por favor. Realmente agradecer, né, a equipe que nos recebeu de braços abertos, realmente, né? Ok, tem um pouco de receio, um pouco de cautela ali no começo, mas tivemos portas abertas entre a equipe, uma vontade de trabalhar juntos. Eu acho que isso foi um grande diferencial, né? Que realmente todo mundo queria ter o mesmo resultado final e buscar uma melhoria. Então, esse é o meu principal mensagem, agradecer essa porta aberta. É, eu acredito plenamente que dali viram bons frutos, né? A empresa realmente conseguiu uma transformação e procura exatamente isso, mesmo num espaço de tempo muito curto. Tínhamos 2, 3 meses só de trabalho, mas já tem resultado, já tem mudança significativa. E quando a equipe abre a cabeça para uma coisa que pode ser diferente, né? Mesmo com, como o Rodrigo disse, poxa, eu já tenho experiência com Price, eu já tenho experiência com Lean, eu já procuro outras metodologias, e ainda assim pude ver um outro caminho que fortaleceu a entrega da companhia, né? Então, quando a pessoa abre a cabeça e vê que há outras formas de trazer melhores resultados e abraça junto a causa, é o máximo que a gente pode agradecer, porque isso é o que faz o nosso diferencial de entrega no dia a dia de cada ser humano, procurar aprender um com os outros para que a gente possa melhorar a nossa entrega, né? Vou até repetir. Gostei muito, Matias. Bacana. Nós, como seres É isso. humanos, aprendermos uns com os outros. Fantástico. Então, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Obrigado a vocês, Matias. pessoal. Muito obrigado, inclusive, para vocês que nos acompanharam até aqui, nesse episódio de Dois Cafés com a Teoria das Decisões. E nós nos vemos por aqui. Tchau!